Bom, hoje mais uma aula de pintura. Eu vou pintar cajus, né? Maçãs, margaridas, jarra, uva e as folhas. O desenho todo. E vou começar aqui pelo fundo. Bom, eu sempre começo passando o clareador no fundo. Passei o clareador todinho no fundo, né? 3 dedos de cada lado da pintura. 3 dedos. Para poder ajudar a fixar o pano na tábua, porque eu não uso a cola permanente, aquela cola que todo mundo passa no pano, na tábua e cola o tecido em cima, que ela fica assim mordente. Eu não uso essa cola. Eu não uso pelo motivo de quando aqui a minha cidade é muito quente, então ela seca muito rápido. Então quando eu vou puxar, às vezes eu faço muita pintura, então sai pedaços de pintura no pano. Eu não gosto por causa disso. Na parte de trás, aí estraga o meu trabalho. Então eu não passo por isso. Eu uso só papel contact, passo o clareador, ele cola o tecido na tábua. Agora eu vou usar o marfim para fazer o fundo. Usando o pincel número 16, um grandão. Vou passar marfim toda a volta e espalhando bem, sumindo bem com a tinta. Aí vocês vão passando a tinta. Primeiro vocês colocam a tinta, igual eu estou fazendo aqui, dando umas batidinhas no pincel, colocando, ó. E depois vocês fazem como se estivessem varrendo, é um movimento de como se fosse uma vassourinha, varrendo para lá, sempre para fora do trabalho. E fazendo os cantos. E vai fazendo isso em toda a volta do trabalho, sem sujar o desenho. Já passei o marfim em toda a volta. Agora eu vou passar o azul cerúleo. O azul cerúleo e o amarelo canário. Amarelo canário. Vou passar um pouco de um azul de um lado e o amarelo do outro. E embaixo eu vou fazer uma mistura dos dois. Já pouquinho só de azul cerúleo. Vou passar aqui. Eu gosto de misturar com marfim, porque o marfim deixa as cores mais suaves. Aí agora eu passei a tinta, eu estou varrendo com o pincel, simplesmente varrendo. E vou varrendo e vou puxando a tinta para cima. Aqui na asa da jarra, também preenche. E venho até que assim, mais ou menos, no bico da jarra. Embaixo. E agora eu estou sumindo com a tinta, ó. Pode apertar mesmo pra valer o pincel, tá? Não é de leve, pode apertar mesmo pra poder sumir com uma linha que fica. Pra não ficar uma marcação muito forte da tinta. Pincel sujo, vem puxando pra cá. Sumindo com a tinta. Aí já vamos pro amarelo canário. A mesma quantidade de tinta. E não tem importância misturar não, vai dar um tom de verde. Não sujem as margaridas.
muito assim, porque senão vai dar um tom meio esverdeado na margarida. E vamos sumindo. Agora aqui embaixo, amarelo canário. E vamos fazer a volta aqui, ó. Agora pegando o azul cerúleo, sem lavar o pincel. E vamos fazendo aqui, ó, passando por cima do amarelo. Perto do caju. Um pouquinho do amarelo pro lado de cá. Vai dar um tom de verde, mais ou menos. Aqui, ó, vai dar um tom de verde. E aqui também, ó. Vocês estão vendo que tem uma marca aqui de verde e de amarelo? Pois é, essa marca de verde aqui tem que sumir. Agora nós vamos com o sépia para fazer os risquinhos. A tinta no pincel e vamos para os risquinhos. Aqui, vocês não estão vendo, mas tem o cabinho da uva. Então, vamos fazer o cabinho da uva. E é só preencher ele de sépia, não tem segredo não, só preencher de sépia. Preenche tudo. Aí que vem uns galinhos bem tortinhos. As curvinhas, que eu sempre gosto de fazer com o pincel. Acho que dá mais um charme do desenho. Agora vamos com o branco. Pra dar puxadinhas de tinta. Tá tinta no pincel, apoia ele lá e ele puxa. E aqui é só seguir os cabinhos. Na lado de cá, a mesma coisa, você segue os cabinhos. Não precisa ser todos. Vamos pintar as margaridas. Amarelo ouro. No centro. Vamos passar assim, ó. Não vai passar certinho no miolo, não. Vai espalhando, ó. Até para as pontas das pétalas. Em todas elas. Essa daqui, ela tá atrás da maçã, então
É só metade do miolinho que tem que passar o amarelo. E essa aqui tá por trás da outra. Então, tem que ir seguindo o risco. Agora, cerâmica, só uma pontinha. No meio, onde é o miolo, e meia curva no pincel. Do lado de cá, essa aqui, meia curva ao contrário. E nessa outra também meia curva. Dá uma limpeza no pincel. E vamos dar puxadinhas, ó. Apoia o pincel e puxa. Apoia o pincel e puxa. E vamos puxando e espalhando o cerâmica para as pétalas. Em todas elas vamos fazer assim, espalhando cerâmica. Espalhando bem o cerâmica. Essa daqui ficou com muito cerâmica, não tem importância. Só pegar um pouquinho mais de amarelo ouro e passar ali em cima. Lave o pincel. E vamos pro marfim. Suja o pincel todo. Vamos na flor que está por baixo, que é essa aqui. Apoia o pincel lá em cima, ao meio de lado. E puxa ele em direção ao meio, ao miolo. Apoia e puxa em direção ao miolo. Apoia e puxa em direção ao miolo. Apoia e puxa em direção ao miolo. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. E dá uma levantadinha no final. Apoia e puxa. Aqui você vai só dar batidinhas. Porque tá por baixo da outra, não vai dar muita diferença. Nessa de cá, a mesma coisa. Apoia e puxa. 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 Essa aqui apoia e puxa. Essa também. Vai fazendo igualzinho. A mesma coisa. Tá vendo que aqui eu não tô nem pegando mais tinta, né? Porque tem muita tinta ali. Agora eu peguei mais um pouquinho. E não precisa seguir o risco direitinho não, tá? Da margarida pode passar fora do risco. Vamos deixar as margaridas secar um pouco e vamos fazer as folhas. Pegaremos o número 6, agora eu fiz todas as margaridas passando branco. Agora vamos passar branco nas folhas. Apoia o pincel e anda com ele até lá em cima na ponta. Apoia e anda com ele. Lado de cá mais claro. Então, apoia o pincel e dá uma apertadazinha e levanta ele. Do lado de cá, a mesma coisa. Aperta o pincel e levanta. Cuidado com a maçã. Aperta e levanta. Aperta e levanta. E aperta e levanta. Agora, vamos para o pincel número 4.
já metade do pincel. E vamos aqui com a tinta pra fora, ó. Dá uma sujeirinha lá pra fazer as nervuras. Em cima também, mesma coisa. Com a mão bem leve. Aqui também. Apoia ele lá em cima e puxa pra dentro da folha. E dá uns puxãozinhos, bem de leve. Apoia lá e dá uns puxãozinhos. Agora lá em cima na ponta, sempre pegando metade do pincel de tinta, tá? Agora vamos pintar essa folha de uva aqui. Essa folha de uva eu vou usar um pouquinho de cerâmica nela. E de amarelo ouro também. Bem aleatório. Só apoia o pincel e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. Em toda ela, aqui do lado que tá branco. Vamos misturar com o amarelo. Porque é uma folha já mais velha. Aí ela tem esses tons, é uma folha seca, quase secando. Aí é só dando batidinhas e preenchendo, ó. Limpa o pincel. O amarelo ouro, agora um pouquinho de sépia. Lá em cima, para dar uma escurecida lá na folha que já tá secando. Do lado que você passou cerâmica. Sempre pouquinha tinta, para não correr o risco de manchar muito, fazer muito escuro. E puxando pro meio, matizando. Lava o pincel. Aqui faltou um pouco de amarelo aqui, ó. Um pouquinho do sépia e vamos dar uma escurecida aqui, fazendo uma sombra. Bem pouquinho. Porque ela está por trás da uva. Lava o pincel. Agora vamos com o branco. Metade do pincel.
E vamos vir contornando. Do mesmo jeito que fizemos com siena e com cerâmica, vamos dando batidinhas. Um pouco mais de branco. E puxando pro lado, viu, gente? Pra cá, ó, porque aqui tem um risco, ó. Aqui, ó. Tem um risco. Então, vocês vêm puxando como se fosse a coisa da folha pros lados, ó. Que é onde a claridade está batendo. Mais branco, eu gosto de colocar muito branco. Aí vamos colocar bastante branco. E aqui é só sujeirinha, tá, gente, do pincel. Só a sujeira. Aqui faltou um pouquinho. Um pouquinho de branco. Pronto. Agora nós vamos preencher toda a jarra, essa parte aqui todinha de marfim. Essa parte aqui é branco, viu, gente? É branco e cinza, mas depois eu vou explicar como é que é. Essa parte todinha aqui é tudo marfim. Aqui é marfim, tudo. Já volto com ela preenchida. Já está toda preenchida de marfim. Agora eu vou preencher de branco. A parte de cima. Essa parte aqui, ó. Agora, um pouquinho do cinza lunar. Uma pontinha. Muito pouco. Aí vamos fazer aqui, vamos dar profundidade a essa jarra, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Aí nós estamos dando profundidade a esta jarra. Pronto. Com o pincel número 6 e siena, metade do pincel, nós vamos dar sombra, essa jarra aqui, profundidade a ela também. Vamos misturando, rodando o pincel assim, ó. Estão vendo? Bem devagar, ó, rodando o pincel, sem apertar muito. Aí ele vai sumindo com essa tinta, vai matizando ela. Um pouquinho lá em cima. Agora aqui, ó. E no bico, ó. Aí vai puxando daqui pra lá, no meio, forma uma barriguinha igual da pera, aqui também, de cima pra baixo, pro meio. E matizando.
pouquinho de tinta, vem nos cantinhos, ó. Matizando a tinta. Pincel menor, número 4, vamos fazer a alça, a asa da jarra ou bule. Metade do pincel, só a pontinha. Fazemos a volta lá em cima. E puxando. Pincel número 6, vamos no branco. Vamos colocar branco aqui, ó. Um pouco mais de profundidade essa jarra. Um pouquinho, ó, bem pouquinho de tinta aqui. Acho que foi até demais. Tira um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, gente. Só dá uma iluminada aqui, ó. Lava o pincel, pega o número 4. Só a pontinha e vamos aqui do lado de cá, ó. Aonde você fez sombra aqui, agora você vai dar luz do outro lado. Bem pouquinho a tinta, vai matizando, dando uma iluminada. Lavamos o pincel. E vamos para as bordas. Aqui, ó. Tinta pra fora. E depois vamos contornar ela com sépia. Tinta no pincel e vamos contornar. Vamos fazer assim a volta toda. Vamos fazer umas florzinhas. De cabo de pincel, eu pinto bolinhas.
uns risquinhos, dá um enfeitezinho, aquelas florzinhas trepadeiras. Vocês venham com o pincel do cabo grosso e apertem em cima do desenho, porque aí ele vai ficar mais suave. Que ele vai tirando todo o excesso da tinta. E com a que sobra, vocês vão batendo, que vai dar um efeito de folhinhas. Vamos terminar as margaridas. Cabo do pincel e vamos apoiar o pincel e tirar, apoiar e tirar, apoiar e tirar. Sempre que acabar a tinta, pegue mais tinta. Vamos lá de novo. Faça bolinhas, uma perto da outra. Não tem importância se ficar embolada. Com cerâmica, a mesma coisa. Vai nos intervalos das bolinhas de sépia. E dê batidinhas. Aqui o miolo tá escondido pela pétala, por isso que tá aparecendo só as batidinhas. Vai dando batidinhas sem tinta, ó, tá vendo? Ó? Só pegando a tinta que eu já tinha colocado antes. Vamos um pouquinho de branco e vamos aqui em cima, ó. Um pouquinho e lá na outra, ó. Pincel número 4. Branco. E vamos fazer isso aqui no meio, ó. Só um pouquinho. Um pouquinho de amarelo ouro por cima deste branco. Vai ficar muito branco demais. Margaridas prontas. A segunda aula, vou ensinar a pintar as maçãs, cajus e uvas.